Então, gente, boa tarde para todo mundo, certo? Espero que todo mundo esteja bem, no conforto da sua casa, ou então em algum canto, certo? Na aula de hoje realmente vai ser um pouco mais rápido, porque o professor René ele vai posteriormente colocar o conteúdo para vocês, e eu e a Marjorie vamos, obviamente, soltar 2 disciplinas hoje, certo? Mas é um momento oportuno para vocês tirarem as dúvidas de vocês, enfim, perguntar aquilo que não foi muito bem esclarecido só com o documento enviado, certo? Nós temos aí, gente, 3 assuntos a comentar hoje, certo? Nós temos aí 3 pequenos conteúdos que a gente vai tratar na aula de hoje, de forma realmente bem resumida, que é entender o que são condutores, o que são isolantes, o que é capacidade elétrica e capacitores, tá? São 3 tópicos que são os mesmos tópicos que vocês estudam aí na atividade 04 de vocês, da aula de hoje de Ciências da Natureza. Inicialmente, a gente vai entender o que é um condutor e o que é o isolante, certo? Condutor, gente, são tipos de materiais que possibilitam uma melhor movimentação das cargas no interior desse mesmo material, tá? Isso quer dizer que esse tipo de material, ele possui uma grande quantidade de elétrons livres, ou seja, esses elétrons, eles vão aí se movimentar de forma muito fácil dentro dessa sistemática colocada, e, obviamente, podem ser conduzidos, esses elétrons livres, tá? Quando se aplica uma diferença de potencial. Dentro da situação, a gente poderia abordar vários tipos de materiais que podem ser considerados como materiais condutores, tá? E aí é importante a gente saber essa diferenciação, tá? Então, novamente, materiais condutores são materiais que possibilitam uma melhor movimentação das cargas elétricas dentro do seu interior, tá? E aí a gente pode apresentar como exemplo o cobre, tá? Então, o cobre aí é um tipo de material condutor de eletricidade. Os materiais isolantes, pelo contrário, é exatamente o que faz diferenciar de um material condutor. Então, material isolante é aquele que vai impedir a passagem de carga elétrica. Então, consequentemente, os elétrons eles vão se encontrar, de modo geral, fortemente ligados ao seu núcleo atômico. Então, consequentemente, se ele está conectado ao núcleo atômico, ele não vai ter uma melhor movimentação, ou seja, ele vai praticamente estar estático naquela sistemática, praticamente parado, e aí, se não acontece essa movimentação, não existe essa diferença de potencial, consequentemente, ele não conduz carga elétrica. E um exemplo aí é o próprio plástico, tá? Então, o plástico ele é um tipo de material isolante. Alguma dúvida? Até aqui, materiais condutores isolantes, acredito que não, né? Bem facinho entender. No chat ainda não. Pronto. Então, gente, a propriedade que me indica se um material ele é condutor ou isolante é chamada resistividade. Essa resistividade, ela consequentemente também pode ser chamada de resistência específica, tá? Então, são 2 classificações. Como é que eu calculo essa resistividade? Essa resistividade, ela pode ser 1 sobre a condutividade ou a minha condutividade pode ser 1 sobre a resistividade, tá? A mesma fórmula pode ser aplicada aí tanto para a condutividade como para a resistividade. Gerando aí do jeito que eu coloquei aí, a minha condutividade, ela é dada em ohms a menos 1, metros a menos 1, e esse pezinho, né, que a gente utiliza ele também lá na hidrostática para tratar de densidade, aí dentro dessa nomenclatura específica é chamado de resistividade. E essa resistividade é dada em ohms por metro, tá? Então, se eu quiser saber a condutividade, basta eu dividir 1 sobre a resistividade, ou
Se eu quiser encontrar essa resistividade, basta dividir 1 sobre a condutividade. Alguma dúvida? Ainda não. Ainda não? Muito bem, então. Vamos continuar, então. Vamos aí resolver uma questão sobre esse ponto. A respeito da condutividade elétrica e térmica dos materiais. Marque a alternativa correta. A gente aí tem 5 opções. Vamos lá. Somente os metais podem conduzir eletricidade e calor? B. Em hipótese alguma, um dielétrico pode conduzir corrente elétrica ou calor? C. Os metais destacam-se como bons condutores elétricos porque possuem excesso de prótons em sua estrutura atômica. Letra D. Os materiais que são isolantes elétricos possuem alta condutividade elétrica. Letra E. O material é melhor condutor que outro quando possui valor de condutividade elétrica maior. E aí, qual é a opção que vocês acham que pode ser considerada como a opção correta? Estão arriscando na C. Só está dando C por enquanto. Como é? Só está dando C por enquanto. Os metais destacam-se como bons condutores elétricos porque possuem excesso de prótons em sua estrutura atômica. Será, gente? Vamos analisar aí. Olha só. Na letra C, até estaria certo. Os metais destacam-se como bons condutores elétricos porque possuem. Quando ele diz que possui excesso de prótons em sua estrutura atômica, isso aí, essa parte remete ao contrário. Os metais são condutores. Quando se tem excesso de prótons na estrutura atômica, consequentemente, eu estou falando de material isolante. Porque se eu tenho excesso de prótons, eu tenho falta de elétrons. E aí, se eu tenho falta de elétrons, esses elétrons, consequentemente, não têm grande quantidade para poder se movimentar e gerar uma condutividade. Então, com relação a essa consideração, a nossa letra C não pode ser considerada como a opção correta. Quem mais aí acha outra opção? O Ávila está arriscando a D e a Vanderly a E. Vamos lá. Os materiais que são isolantes elétricos, gente, eles possuem baixa condutividade. Se é isolante, ele não conduz eletricidade. Então, consequentemente, essa condutividade é baixa, tá? Olha o que a letra E diz. O material é melhor condutor que outro quando possui valor de condutividade elétrica maior. Quanto maior a condutividade elétrica do material, melhor aquele material consegue conduzir de eletricidade. Então, consequentemente, a nossa opção certa é a letra E. Deu para entender? Sim. Alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Vamos continuar. Capacidade elétrica. Vamos aí passar para um outro tópico. Então, isolante e condutor sempre fiquem nesses tópicos, tá? Material que é condutor possui alta condutividade elétrica, possui elétrons livres que conseguem orbitar e fazer esse fluxo, obviamente, dentro do material trabalhado. Se é isolante, não existe uma quantidade de elétrons livres, então esses elétrons estão mais próximos do núcleo do átomo. Consequentemente, não existe essa facilidade de orbitar esses elétrons ali perto, dentro do material trabalhado, tá? Capacidade elétrica, também chamada de capacidade eletrostática, tá? Está relacionado diretamente com a aptidão de conseguir armazenar por um determinado tempo uma energia potencial elétrica, tá?
Então, a gente chama essa capacidade elétrica ou capacidade eletrostática do condutor como C. Esse C depende diretamente da minha carga elétrica, que pode ser armazenada no objeto, e também o potencial elétrico que ele pode receber. Então, dessa forma, a gente tem duas condições. A minha capacidade eletrostática é a carga dividido pela diferença de potencial ou pelo potencial elétrico, ou a minha carga é o produto da capacidade eletrostática com o potencial, tá? Geralmente as pessoas gostam de trabalhar com a segunda forma, não sei por quê, mas enfim. As pessoas gostam de trabalhar mais com a segunda do que a primeira. Acho que é porque é mais fácil decorar. Mas, enfim, se você decorar a segunda, é a mesma coisa da primeira. Eu só fiz meio pelos extremos. Então, novamente, capacidade elétrica ou capacidade eletrostática está diretamente relacionada à aptidão de um determinado material a armazenar por um tempo energia potencial elétrica. Essa capacitância, gente, ela vai depender também de fatores geométricos, ou seja, se eu tenho ali duas placas, existe cada placa, obviamente, uma determinada área sendo trabalhada, existe uma distância entre elas, eu preciso considerar isso para calcular a capacitância. Então, quando eu falo de capacidade elétrica relacionado a placas paralelas, a minha capacitância já tem outra fórmula. A minha capacitância vai ser o produto da minha permissividade eletromagnética no vácuo, que é um valor tabelado, que vale 8,85 vezes 10 a menos 12. Vou pegar esse valor, que é tabelado, vou multiplicar pela área da placa e vou dividir pela distância entre elas. E aí eu consigo calcular a minha capacidade eletrostática. Lembrando que, pelo sistema internacional, a minha capacidade eletrostática é dada em Faraday. Alguma dúvida até aqui? Por enquanto, não. Pode continuar então, né? Então vamos lá. Vamos resolver uma questão. Determine o módulo da carga elétrica armazenada em um capacitor de 0,5 mF quando conectado a uma diferença de potencial de 200 volts. Dentro dessa situação, o que é que a gente vai ter que considerar? Primeiramente, a gente pode aí perceber que a gente tem um prefixo aí que pode ser utilizado para resolver a questão. Consequentemente, nós vamos aí utilizar esse prefixo. Dentro dessa sistemática, o que é que a gente pode fazer também? Vamos anotar aí os valores para a gente calcular. Então, a gente sabe que o valor da capacitância a nossa capacitância é representado pela letra C, e essa capacitância, pelo que a questão informou, é de 0,5 milifarad. Esse prefixo mili equivale a 10 a menos 3. Então, a minha capacitância vai ser 0,5 vezes 10 a menos 3 farad. Então, esse é o valor da capacitância que eu vou utilizar para resolver a questão. Além da capacitância, ele também deu o nosso potencial. O nosso potencial é de 200 volts. E ele quer saber o valor da carga que foi armazenada, já que é um capacitor, e ele tem essa possibilidade de conseguir armazenar por um determinado tempo potencial. E aí a formulazinha, carga vai ser igual a minha capacitância vezes o valor de U, que é a questão do potencial ou diferença de potencial.
Então, a minha carga vai ser 0,5 vezes 10 a menos 3 Faraday, vezes o valor de 200 volts. E aí, a gente tem que 0,5 vezes 200 vai dar quanto? 0,5 vezes 200 é igual a 100. Alguma pergunta? Tudo bem. Não, não, não. 100 vezes 10 a menos 3, unidade de carga elétrica, Coulomb. Então, a gente já tem essa consideração aqui, ó. 100 vezes 10 a menos 3. Eu confesso que eu não olhei as nossas respostas para conferir, mas eu acredito que uma delas esteja ok. Mas vamos aqui considerar. Eu posso voltar isso aqui para um prefixo, tá? Eu posso voltar esse prefixo aqui para mili novamente. Então, 100 milicoulombs. Então, essa pode ser a nossa resposta. Se tiver em prefixo, milicoulombs, se não tiver, 10 a menos 3. Vamos olhar aqui. Bem ali, ó, 100 milicoulombs, que é a nossa alternativa correta. Alguma dúvida no cálculo? Ainda não. O Wallace está dizendo aqui que já foi de cabeça, então tá fácil demais. Muito bem. Então, vamos continuar. Vamos aí trabalhar os nossos capacitores, certo? A gente viu o que é um material condutor, o que é um material isolante, viu capacidade eletrostática, capacidade elétrica, e agora a gente vai trabalhar capacitores, que são dispositivos utilizados para armazenar cargas elétricas. Existem vários tipos de capacitores existentes, tá? São diversos tipos de capacitores, com diversos tipos de capacitâncias, tá? Obviamente, todos eles apresentam algo em comum. Então, são formados por dois terminais que são separados por algum tipo de material dielétrico. Consequentemente, esses capacitores eles são utilizados em diversas situações de aplicações tecnológicas. É praticamente impossível encontrar algum circuito, lembrando que circuito aí é muito cobrado na prova do Enem, consequentemente, é impossível a gente ver um tipo de circuito que não tenha pelo menos um tipo de dispositivo como capacitor, tá? Quando esses capacitores eles são ligados a uma diferença de potencial, vai surgir ali um campo elétrico que vai se formar entre essas placas. E aí, gerando esse campo elétrico entre essas placas, vai fazer com que ele consiga acumular cargas, tá? E aí, consequentemente, no interior do sistema, essa passagem de cargas elétricas fica mais difícil. E aí, é através dessa propriedade que ele consegue fazer esse armazenamento. Deu para entender parcialmente a função do capacitor? Alguma dúvida? Não, Matheus, pode. Tainara está dizendo mais ou menos. Tainara está dizendo mais ou menos, mas o que foi, Tainá? É Tainá ou é Tainara? Tainara. Pronto, Tainara. Qual parte? Porque assim, capacitor, vou repetir aqui para ver se dá para tu entender. Capacitor é um dispositivo, é um tipo de dispositivo, e esse dispositivo é utilizado para armazenar a carga elétrica. Existem vários tipos de capacitores. Praticamente é impossível você ver algum circuito que não tenha pelo menos um. Eles têm uma aplicabilidade dentro da tecnologia, e todos os capacitores, independente do tamanho, independente da quantidade de carga que pode ser armazenada, eles sempre vão ter dois terminais separados. Esses dois terminais separados vai fazer com que essas cargas elas se acumulem dentro do campo elétrico que vai ser gerado. E aí, quando esse campo elétrico é gerado e essas cargas elas conseguem ser armazenadas,
Obviamente, no interior, essa passagem de cargas fica mais difícil. É exatamente a função do capacitor, é dificultar essas cargas, porque a função dele é armazenar elas dentro do dispositivo. Certo? Certo, Matheus. Pronto. Vamos aí continuar. Nós temos 3 tipos de processo para calcular capacitores. Eu vou explicar 2 e o terceiro, ele é mais fácil de ser compreendido, tá? Os meus capacitores, eles podem estar em série. Se eu tenho 2 capacitores, por exemplo, aí nessa situação em série, para eu conseguir calcular o capacitor equivalente, ou seja, como se fosse o capacitor único do sistema, eu tenho que atribuir essa fórmula. Então, por exemplo, 2 capacitores, 1 sobre o capacitor 1 mais 1 sobre o capacitor 2. Fechei, encontro o capacitor equivalente. Se eu tiver mais de 2 capacitores, eu vou utilizar a mesma fórmula. Qual é a diferença? Que eu vou adicionar mais 1. Então, o meu capacitor é equivalente com 3 capacitores. 1 sobre o capacitor 1, mais 1 sobre o capacitor 2, mais 1 sobre o capacitor 3. Se eu tivesse um quarto, 1 sobre o capacitor 1, mais 1 sobre o capacitor 2, mais 1 sobre o capacitor 3, mais 1 sobre o capacitor 4, tá? O meu capacitor equivalente em série tem que ser dessa fórmula. Se eu tiver somente 2 capacitores, que é muito difícil dentro de um circuito, mas pode ser que encontrem, eu posso calcular aquele capacitor equivalente utilizando o produto pela soma. Deixa eu só inverter aqui. Então, eu faço produto pela soma e encontro esse capacitor equivalente, certo? Se o meu capacitor estiver em paralelo, aí é mais fácil ainda, porque eu só vou somar. Todos os meus capacitores em paralelo, eu só somo tudo e gero meu capacitor equivalente. Alguma dúvida? No outro você divide e adiciona um, né, tio? No capacitor em série? É, onde os dois estão paralelos, do lado um do outro, é esse aí. Se os dois forem paralelos, assim, um abaixo do outro, porque aqui nesse exemplo fica fácil, porque eu só tenho 2. Eu só faço somar os valores. Se o valor do capacitor 1 for 5 Faraday, e o capacitor 2 for 5 Faraday, então a soma dá 10 Faraday. Então, eu encontrei o capacitor equivalente. Certo? Matheus, eu acho Certo, e que ele no está outro o senhor confundindo divide... o paralelo e o em série. Como é, Marjorie? Eu acho que ele está confundindo o paralelo e o em série. Não, eu entendi esse aí, eu tô só perguntando se no outro você divide e adiciona mais um, né? Não, não é que você adicione 1, é porque vai ser 1 sobre o valor do capacitor. Não é que você adicione 1, Entendi. não. Certo? É da fórmula em si. E paralelo é a soma. Alguma dúvida, tirando a dúvida do Alice, que foi esclarecida? Acredito que sim, né? Deu para entender, né, Wallace? Meu Deus. Pronto. Alguém mais? Alguma dúvida? Aqui no chat não, Matheus. Ainda não. Olha só. Saiu aí na questão do Enem, ó. Um cosmonauta russo estava a bordo da Estação Espacial Mir quando um de seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que 2 capacitores de rádio de 3 e 7 ligados em série estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor que cumpria a mesma função. Ele quer saber, gente, qual foi o valor da minha capacitância em microfarad do capacitor utilizado pelo cosmonauta, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aí 2 capacitores ligados em série. Essa questão foi a questão mais fácil da prova. Muita gente acabou
esquecendo da forma. Então, a gente tem 3 microfaraday e 7 microfaraday. Eles estão ligados em série. Nesse caso, como eu só tenho 2 capacitores, eu posso utilizar a regrinha do produto pela soma. Então, vamos utilizar ela. Capacitor equivalente é o produto dos capacitores pela soma. Então, vamos lá. Meu capacitor equivalente é igual a 3 microfaraday vezes 7 microfaraday dividido por 3 microfaraday mais 7 microfaraday. Quanto é 3 vezes 7? Exatamente, 21. Micro vezes micro, micro ao quadrado. Faraday vezes Faraday, Faraday ao quadrado. 3 microfaraday mais 7 microfaraday é igual a 10 microfaraday. E aí, o que é que eu posso fazer? 21 dividido por 10 é igual a 2,1. Micro ao quadrado dividido por micro dá micro. Faraday ao quadrado dividido por Faraday, Faraday. Então, minha respostazinha, 2,1 microfaraday é o valor do capacitor equivalente. Que aí vai corresponder à nossa letra C. Alguma dúvida? Dúvidas? Ainda não. Ainda não? Então, se ainda não tiveram dúvidas, é porque foi tudo esclarecido. Muito bem. E aí, gente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação à resolução das questões, dá uma olhada no texto de novo e pode perguntar. A gente sempre fica lembrando vocês de perguntarem as coisas e vocês, às vezes, nem perguntam. E a gente está até, às vezes, chorando, esperando algum aluno perguntar para a gente colocar no grupo, alguma coisa assim. Então, perguntem, gente, viu? É interessante vocês perguntarem, porque a sua dúvida pode também ser a dúvida de outro colega, tá? Então, Pronto, a Tainara está dizendo que tem uma dúvida. Diga, Tainá, que agora eu interrompi aqui a tela. Eu tenho de Esqueci como é que fala o negócio aí do F aí. Faraday. É, porque saiu da tela da lousinha. Saiu, fui eu que saí mesmo. Era a questão, era que tu estava em dúvida? Era. Pronto, vou voltar agora. Espera aí, Marjorie, que já tu começa. Só um instantinho. Pronto. É porque, cadê? Do negócio do elevado a 2, né? Tava elevado a 2, aí quando foi para responder, ficou só tipo F. É porque eu não sei falar, como te tava falando. Eu entendi a sua dúvida, agora eu entendi. Entendeu? Só naquela divisão que tu não conseguiu entender muito bem por que aconteceu aquilo ali, né? Foi. Pronto, vamos falar aqui, ó. Vou até digitar no chat para ficar melhor. E pode ser uma dúvida que seja recorrente, né? Gente, eu tenho aí uma consideração, tá? Eu tenho dentro da minha simbologia o símbolo micro, tá? Símbolozinho micro, que vale aí 10 a menos 6. Isso pra gente nem importa muito. O que vai importar, gente, é isso aqui, ó. É essa divisão aqui, ó. Todo mundo deve estar vendo aí no chat. Nesse sentido, gente, o que é que eu vou fazer? Como eu tenho mesma base, se você prestar atenção, eu tenho um micro em cima e tenho um micro embaixo. Isso quer dizer que divisão de mesma base, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Quanto é 2 menos 1? 1. O micro elevado a 1 é o próprio micro, tá? Assim como Faraday.
Faraday ao quadrado dividido por Faraday vai ser igual a mesma base, Faraday. 2 menos 1, 1. Ou simplesmente Faraday. Deu para entender agora, Tainara? Pronto. E aí, uma outra situação que vocês podem usar. Micro ao quadrado é a mesma coisa que micro vezes micro. E aí, por exemplo, se eu tenho micro vezes micro dividido por micro de novo, resta o que como resultado? O próprio micro, certo? É uma outra possibilidade de fazer esse cálculozinho aí para vocês também, certo? Esclarecidas as dúvidas, agora vamos aí ficar com a melhor, uma das melhores, porque a melhor é física, tá? Uma das melhores disciplinas aí, ciências da natureza, com a minha amiga Marjorie, certo? Melhor professor de biologia do Brasil. Pode começar aí, Marjorie. Deixa eu colocar aqui para projetar, gente. Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de biotecnologia. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as técnicas que são desenvolvidas, né? A gente já falou bastante do DNA recombinante e hoje a gente vai ficar com a clonagem e a terapia gênica, né? O doping genético aí é um desdobramento da terapia gênica. Cadê? Pronto. Então, para a gente iniciar, vamos diferenciar os tipos de clonagem que existem, que são praticados, né? Então, a gente tem aí basicamente 3 tipos, né? A clonagem gênica, clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. Elas vão se diferenciar de acordo com o objetivo que elas têm, né? Então, a clonagem gênica, ela consiste na clonagem do próprio DNA, de um gene específico, certo? Então, eu não envolvo aí, pelo menos no primeiro momento, eu não envolvo o ser vivo em si. Eu trabalho só com o material genético, tá? Então, eu utilizo aí uma técnica de DNA recombinante, né? Ou seja, eu faço uma modificação do DNA, porque eu vou querer aquele DNA ali do jeito que for do meu interesse, né? E vou fazer com que as bactérias que são principalmente utilizadas, elas reproduzam esse DNA para mim. Então, a clonagem gênica, ela se utiliza da própria reprodução bacteriana. Como assim? As bactérias, elas se reproduzem principalmente de forma assexuada. Quem é que lembra aí o que é uma reprodução assexuada? O que é que define uma reprodução assexuada? Alguém saberia dizer? Que não precisa de um parceiro para reproduzir. Eu não preciso de um parceiro para me reproduzir, né? E isso faz com que um único indivíduo reproduza sozinho. Se ele está se reproduzindo sozinho, os descendentes dele vão ter somente aquele material genético. Então, a própria reprodução bacteriana é como se fosse uma clonagem natural, porque os descendentes, eles são iguais aos que deram origem. Estão entendendo? Então, a clonagem gênica se utiliza desse processo. Então, as bactérias, elas vão multiplicando aquele DNA ali, né? E aí elas vão fabricando cópias do DNA recombinante que elas receberam, daquele material genético modificado, certo? E aí eu vou ter várias cópias daquele mesmo gene, né? Então, além delas realizarem essa reprodução assexuada, elas produzem várias cópias delas mesmas, elas fazem isso de uma forma muito rápida. Então, a reprodução bacteriana, ela é exponencial. Então, ela consegue partir de uma única bactéria e chegar a 100 mil, 200 mil bactérias em
algumas horas, né? Então, você tem várias cópias daquele mesmo gene em um curto período de tempo, tá? Então, a clonagem gênica, ela vai tratar de uma repetição, né, de um determinado material genético, tá? A clonagem reprodutiva, ela acontece com o objetivo de produzir uma cópia de um indivíduo que já existe, tá? Então, o caso, né, mais conhecido que é a ovelha Dolly. Então, eu reproduzo um indivíduo que já, né, já existe, ok? Então, a Dolly, ela foi um clone de uma ovelha que já existia, ok? E a Dolly é a mais famosa, mas já foram clonados vários outros indivíduos, né? Já foi clonado cachorro, já foi clonado rato, enfim, vários. Então, a técnica que é utilizada na clonagem reprodutiva é uma técnica chamada de transferência nuclear, que a gente vai já entender direitinho como é que ela funciona. Por quê? Porque essa técnica, ela também é utilizada na clonagem terapêutica. Só que a diferença é que o objetivo da clonagem terapêutica não é a produção de um indivíduo, é a produção de células-tronco totipotentes. E aí guardem esse nomezinho no fundo do coração. O que é uma célula-tronco totipotente? A gente tem vários tipos de células-tronco, certo? Mas essas totipotentes, elas são as células que têm uma capacidade maior de diferenciação celular. Então, é o tipo de célula que pode se transformar em qualquer outra célula, tá? Certo, Jonathan. Então, a diferença básica, né, entre a clonagem reprodutiva e a terapêutica é essa. As duas utilizam a mesma técnica, porém, o objetivo delas é diferente. A reprodutiva é produzir um indivíduo já existente, e a terapêutica é a produção de células-tronco totipotentes, né, com uma alta capacidade de diferenciação celular. Então, o que é que essa técnica apresenta, certo? Ela vai... lembrando que só dando uma ênfase aqui na clonagem gênica, né? Ela vai utilizar a técnica do DNA recombinante. Vocês ainda têm alguma dúvida sobre essa técnica? Como é que ela acontece? Porque ela é a base da biotecnologia. Então, vocês têm que compreender bem ela. Alguém ainda tem alguma dúvida sobre ela? Pronto, Tainara. Então, foi a aula passada. Vamos dar uma relembrada. O que é o DNA recombinante? É um DNA que foi modificado geneticamente. Ele foi alterado, tá? Como é que ele foi alterado? Eu vou ter aqui um plasmídio. Esse plasmídio é um DNA bacteriano, tá? De uma bactéria. E aí, eu adiciono a esse DNA bacteriano um gene de interesse meu, certo? Que gene é esse? Pode ser qualquer um. Um exemplo que a gente havia falado é o da insulina, certo? O que é a insulina? A insulina é o hormônio responsável por controlar o nível de glicose no nosso sangue. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar o DNAzinho de uma bactéria e vou inserir lá nesse DNA o gene responsável pela produção da insulina. Quando eu misturo esse gene da insulina, que é um gene humano, com um DNA de uma bactéria, eu crio, então, um DNA recombinante, tá? Quando você fala de DNA recombinante, você está falando de um DNA que foi modificado, certo? E aí ele vai produzir, vai ser reintroduzido novamente em uma bactéria, né? Essas bactérias vão ser cultivadas. Quando vocês ouvirem essa expressão de colônia bacteriana ou cultura bacteriana, significa que essas bactérias estão sendo cultivadas para se reproduzirem, né, e aí gerarem várias cópias daquela proteína que ela vai produzir, certo? Então, no caso, eu aqui estou cultivando essas bactérias, induzindo que elas se reproduzam, e aí elas começam a produzir a proteína, que no caso é a insulina, certo? Então, DNA recombinante, a técnica do DNA recombinante, pronto.
Então, presta atenção, mulher. Então, a técnica do DNA recombinante consiste em uma alteração do DNA, tá? Para que a bactéria produza o que eu quero que ela produza. Mas o remédio da insulina é feito assim, tia? Hoje é, né? Hoje ela é feita. Antes era utilizada insulina suína, que era mais de porcos, né? Que era mais Porcos, é. parecida com a humana, certo? Só que aí, devido ao desenvolvimento dessa técnica, é muito melhor utilizar a própria insulina humana, né? E a forma de produção dela em laboratório é através de bactérias. Bom, então, a clonagem gênica vai utilizar essa técnica do DNA recombinante e a própria reprodução bacteriana para produzir essa proteína em massa, certo? Aí a gente chega na técnica da transferência nuclear, que é a que é usada tanto na clonagem reprodutiva quanto na clonagem terapêutica. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma célula doadora. Tem calma, Hanna, vai dar certo. O que é... Vamos lá, prestar atenção no que é que acontece aqui. É muito simples, certo? Eu tenho uma célula doadora, que pode ser uma célula de qualquer parte do corpo. Essa célula doadora, ela tem que ser do indivíduo ou daquele material genético que eu quero clonar, tá? Então, essa célula doadora é aquela célula que vai conter as características que eu quero. E aí eu vou ter um óvulo. O que vai acontecer? O núcleo desse óvulo é removido e eu coloco dentro dele o núcleo da célula doadora. Ou seja, eu vou criar um óvulo com o material genético que eu quero reproduzir, né? E a partir daí, esse óvulo, ele é induzido a se desenvolver sem fecundação. Por que sem fecundação? Porque se eu for fecundar esse óvulo com um espermatozoide, eu vou misturar outro material genético, que eu não quero. Eu quero só aquele ali. Então, esse óvulo, ele é induzido, né, através de eletricidade, e aí ele começa a se desenvolver, né, a se dividir em várias células, para formar um embrião, tá? Esse embrião, ele é utilizado, então, nessa fase de blástula. Essa fase de blástula, o embrião, ele tem de 12 a 128 células, então ele é muito pequenininho ainda, tá? Então, essa é a técnica. Eu pego um núcleo de uma célula e coloco dentro de um óvulo. Basicamente é isso, tá? Então, essa é a mesma técnica utilizada tanto na clonagem reprodutiva quanto na terapêutica. Então, o que é que vai diferenciar essas duas clonagens? É o final, né, o objetivo final. Então, na clonagem reprodutiva, eu pego esse embrião que foi formado e coloco no útero, e aí eu vou ter uma barriga de aluguel, né, que é chamada, eu vou ter um indivíduo, uma fêmea, para gerar esse embrião e dar luz a um filhote, né? E na clonagem terapêutica, eu vou cultivar essas células, porque eu quero que elas deem origem a células tronco totipotentes. E aí, depois que eu extraio essas células tronco, esse embrião, ele é descartado. Tá? Ele não é levado adiante, como aqui na clonagem reprodutiva. Vocês entenderam a diferença? Tia, na transferência nuclear, é qualquer célula do corpo que eles pegam o núcleo e colocam dentro do óvulo? Pode ser qualquer célula, pode ser uma célula muscular, uma célula da pele, pode ser qualquer tipo de célula. Eu pensava que só o espermatozoide tinha esse poder de se transformar em gente. Não. Então, o próprio óvulo, como é utilizado aqui na técnica, o próprio óvulo, com um determinado estímulo elétrico, né, ele já consegue começar a se dividir, né, e formar o embrião sozinho, sem necessidade de fecundação. Que aí eu tenho o meu DNA de interesse aqui puro, né, sem misturar com o DNA de um espermatozoide, tá? Então, gente, resumidamente é isso. A clonagem
É fascinante, né, Vitor? A clonagem reprodutiva, então, ela vai levar essa reprodução mesmo adiante, porque eu quero o indivíduo formado. A clonagem terapêutica, não. Eu quero as células-tronco. E por que que eu quero essas células-tronco? Qual é o objetivo? Né? Ixi, acho que eu apaguei o slide. O objetivo aqui é para a medicina regenerativa. Essas células-tronco, elas são utilizadas no tratamento de diversas doenças, né? Então, doenças que geralmente não têm cura, né? Ou doenças degenerativas, né? Que o corpo, ele vai se degenerando com o tempo, tipo Parkinson, Alzheimer, certo? Então, essas doenças, elas vão meio que acabando com o organismo aos poucos. E aí, essas células-tronco, elas são então, injetadas nas pessoas para que elas comecem a se diferenciar naquelas células ali que estão morrendo. Então, por exemplo, no Alzheimer, que são as células do nosso sistema nervoso, que vão morrendo e vão, consequentemente, o sistema vai atrofiando, né? Então, essas células-tronco, quando elas são injetadas ali no cérebro da pessoa, elas vão começar a se diferenciar em células do sistema nervoso. Tia, Então, esse tipo... Oi. então elas se adaptam ao ambiente. Sim, esse tipo de célula-tronco totipotente, ela vai se transformar na célula de onde ela foi implantada. Então, se ela for implantada no músculo, ela vai virar uma célula muscular. Se ela for implantada na pele, ela vai virar uma célula epitelial. Então, esse é o diferencial. Por isso que essas células aqui, elas são tão importantes, né? Porque elas têm essa capacidade. Nós, adultos, nós temos células-tronco, porém, a capacidade de diferenciação das nossas células adultas, ela é bem menor, né? Então, por exemplo, se eu tiver células-tronco no meu fígado, essas células só vão ter a capacidade de se tornar células do fígado, né? Elas não podem se transformar em umas células da pele, por exemplo. Por isso Tia, que, para esse tipo de tratamento, tem que ser célula-tronco embrionária, né? Que é a única que tem essa capacidade. Oi, Wallace. cada uma célula dessa aí, ela não vai se formar num sistema não da gente? Cada uma célula é um sistema diferente, Sim, não, ela né? vai se reproduzir, e vai se transformando aos poucos. Ah, então eles não identificam, até, já dá para identificar qual é o sistema que vai ser, ou ele só pega assim qualquer uma célula lá da amórula e coloca lá no lugar onde deve se regenerar. Ou eles já sabem. Pronto. Essa célula É o que aqui eles... é fácil. Como é essa célula tronco totipotente, ela vai se diferenciar no tipo de célula onde ela for colocada. Então, a própria célula vai reconhecer o ambiente que ela está, né, quimicamente, e aí ela vai se diferenciar naquelas células ali que estão próximas. Entendeu? Entendi. Pronto. Então, entendido até aqui, gente? Mais alguma dúvida ou pode seguir? Vou seguir, né? Qualquer coisa vocês dizem, tá? Ok. Bom, e aí a gente chega na terapia gênica, que é uma outra técnica que é utilizada. Kiara, quer falar alguma coisa? Tá. Então, o que é a terapia gênica? Ela se utiliza de vetores, né, para uma correção genética. Então, a terapia gênica ela é utilizada exclusivamente para o tratamento de algumas doenças, certo? Consiste na modificação do DNA para que seja substituída uma informação defeituosa por uma informação correta. Por exemplo, se eu tenho uma doença genética, tipo, pode ser, vamos lá, o Parkinson, né? Eu tenho nas minhas células, no meu DNA,
esse gene do Parkinson. Eu tenho meu DNA, digamos, defeituoso, né, que vai fazer com que eu desenvolva essa doença. O que é que a terapia gênica vai fazer? Ela vai inserir no meu organismo a informação genética correta, para que, aos poucos, a informação defeituosa seja substituída. E como é que isso acontece? Eu tenho que ter um vetor para levar essa informação correta. Geralmente, esses vetores são vírus, né? E aí eu tenho que ter vírus que são capazes de modificar o DNA. Geralmente, o vírus utilizado na terapia gênica é o vírus HIV, que tem essa capacidade de modificar o material genético de uma célula. Ah, mas eu vou inserir HIV na pessoa? Eu vou induzir ela a desenvolver AIDS? Claro que não. Esse vírus, ele é modificado geneticamente também, para que ele não cause uma doença, certo? Então, ele digamos assim, atenuado, né, para que ele trabalhe para o bem, tá? Então, o que acontece, ó? Vamos aqui nos pontinhos aqui dessa imagem. Número 1, o veículo. Os cientistas escolhem um vírus para carregar para dentro do corpo um gene terapêutico, ou seja, aquela informação genética correta, certo? Número 2, a mudança. No laboratório, o material genético do vírus é alterado para torná-lo inofensivo, que eu acabei de falar. Se eu vou usar o vírus HIV, eu tenho que transformar ele no vírus inofensivo, para não causar mais um problema, tá? Número 3, eu tenho a união. O gene saudável, chamado terapêutico, é inserido na estrutura do vírus. Então, o vírus ele vai funcionar somente como um vetor, como um mensageiro da minha informação genética correta. E aí eu posso ter duas formas de transferir essa informação genética para o meu paciente, que pode ser uma aplicação direta, que no material de vocês está sinalizado como in vivo, né? Então, essa aplicação direta, o vírus com gene terapêutico pode ser injetado diretamente no paciente. Então, eu já transfiro esse vírus para a pessoa. Ou eu posso preparar algumas células do paciente e colocar elas em contato com o vírus em laboratório. E aí, depois, eu transfiro essas células infectadas com o vírus para o paciente. Essa daqui é o que está no material de vocês como ex vivo. Então, eu tenho duas alternativas. Eu posso inserir diretamente o vírus modificado, ou eu posso cultivar esse vírus junto com as células do paciente e depois é que eu aplico essas células na pessoa. E aí, aos poucos, conforme esse vírus vai se reproduzindo, ele vai transferindo esse DNA de uma célula para outra, até que, a partir de determinado momento, essa pessoa apresente um número maior do DNA saudável do que o DNA que codifica a doença, certo? Então, ela começa a apresentar redução dos sintomas, ela começa a parar de precisar de algumas intervenções, porque geralmente essa técnica é utilizada, como eu falei, para doenças que não têm cura, para doenças que têm só um tratamento ali, um controle. Então, a pessoa começa a parar de precisar dessas intervenções, né? Ou seja, de transfusão, se ela precisar de transfusão, né? Ela pode parar de precisar fazer fisioterapia, como é o caso do Parkinson, por exemplo. Então, ela vai amenizando os sintomas, né? E as células dela vão se tornando saudáveis devido a essa transmissão viral, né, de um gene saudável, tá? Entendido, gente? Alguma dúvida? Ainda não? Vamos lá. Então, sim, diz, Vitor. Deixa eu ligar o microfone. É tipo uma vacina, mas para, tipo, doenças genéticas, Ou assim, o resumo do resumo. É mais ou menos isso, certo? Porque o que é que a vacina faz? Ela faz com que o nosso corpo produza um anticorpo, né? Aqui, no caso da terapia gênica, ele vai fazer com que o corpo vá se modificando mesmo. O que era
defeituoso vai deixando de existir, vai sendo modificado e se tornando um DNA saudável, né, para expressar características saudáveis e não mais da doença. É o mesmo critério de modificação do DNA, entendeu? É o mesmo critério de modificação do DNA, só que quem vai fazer essa modificação é um vírus. Ok? Entendi. Show. Obrigada, amor. De nada. Bom, e aí a gente vai para as questões, né? E se vocês forem tendo algumas dúvidas, no decorrer, vocês podem falar, tá? Vamos lá para a questão 1. Lembrando sempre, eu estou trazendo as questões do Enem para vocês, mas lembrando sempre que o Enem sempre cobra coisas a mais do conteúdo. Então, dificilmente vai ter só aqueles conceitozinhos, né? Mas sempre vai exigir que vocês lembrem de mais algum assunto. Então, eu tenho aqui esse Enem digital que teve agora, né, no início do ano. Em 2012, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é a Embrapa, divulgou sua intenção de trabalhar na clonagem de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, como é o caso do lobo-guará, da onça-pintada e do veado catingueiro. Para tal, células desses animais seriam coletadas e mantidas em bancos de germoplasma para posterior uso. Dessas células, aí ele começa a meio que descrever a técnica de transferência nuclear. Dessas células seriam retirados os núcleos e inseridos em óvulos anucleados, né, sem núcleo. Após o desenvolvimento inicial in vitro, em laboratório, os embriões seriam transferidos para úteros de fêmeas da mesma espécie. Então, aí eu tenho um caso de clonagem reprodutiva, né? Com a técnica da clonagem, espera-se contribuir para a conservação da fauna do cerrado. E, se der certo, essa aplicação pode expandir-se para outros biomas brasileiros. Então, vamos lá ao comando da questão. A limitação dessa técnica, no que se refere à conservação de espécies, é que ela, o quê? Então, aí ela está meio que misturando a ecologia com a biotecnologia, certo? Então, a clonagem reprodutiva, ela serve para determinadas coisas, mas ela tem um porém. Que porém é esse? Que limitação é essa? Letra A, gera clones haploides inférteis. B, aumenta a possibilidade de mutantes. C, leva a uma diminuição da variabilidade genética. D, acarreta numa perda completa de variabilidade fenotípica. Tem vários conceitos aí de genética, né? E letra E, amplia o número de indivíduos sem capacidade de realizar diferenciação celular. Vamos lá. Antes de eu explicar aí as alternativas, o que é que vocês marcariam? Letra E. Vamos lá. Vamos ver aqui o que a E está falando. Amplia o número de indivíduos sem capacidade de realizar diferenciação celular. A diferenciação celular é a capacidade que uma célula tem de se tornar outra, né? O que a gente estava falando das células-tronco, certo? E todos os indivíduos, na verdade, quando eles estão no estágio embrionário, eles têm essa capacidade. Todos os seres vivos possuem essa capacidade, independentemente deles terem sido clonados ou não, certo? Então, isso é uma capacidade inerente do ser vivo, independente da espécie, tá? Então, todas as células embrionárias, elas têm a capacidade de diferenciação celular. Essa capacidade vai diminuindo no decorrer da vida. Então, como eu falei, nós adultos temos células-tronco? Temos. Porém, a capacidade de diferenciação celular delas é reduzida comparada às células embrionárias, tá? Então, essa propriedade aí, ela é a mesma para todos os seres vivos, certo? Independente de serem clones ou não, tá bom? Então, por isso, a alternativa está incorreta.
Vamos analisar a letra C aí, que a Leonarda colocou, já tem gente colocando C também. Leva a uma diminuição da variabilidade genética. Vamos lá. O que é a clonagem? É a produção de indivíduos com o mesmo material genético. Eu não só clono o organismo em si, eu clono tudo, inclusive o DNA. Então, se eu produzo clones, eu produzo indivíduos iguais. Eu vou ter uma população com baixa variabilidade genética, porque o DNA deles vai ser praticamente o mesmo. Então, a letra C é justamente a nossa resposta, certo? Então, se eu produzo clones, eu produzo materiais genéticos iguais. Essa é a limitação da clonagem com relação à conservação de espécies. Porque se eu quero conservar uma espécie, é interessante que eu tenha uma alta variabilidade genética, certo? Alguma dúvida? Ok, Clarice, só acompanhar aí, a gente está terminando já, viu? Qualquer coisa, você assiste o vídeo depois. Não, sem dúvidas, então, ok, vamos para a próxima questão. Questão 2, essa daí tem mais o estilo da UES. Um adolescente francês que passou por uma terapia gênica para combater a anemia falciforme há 2 anos, tem agora glóbulos vermelhos suficientes para conter os efeitos da doença. No caso, o jovem teve células-tronco do tecido hematopoético, que é a que produz as hemácias, os glóbulos vermelhos, submetidas ao tratamento cujo objetivo era prevenir a formação de células sanguíneas falciformes. Hoje, aproximadamente metade de seus glóbulos vermelhos funciona normalmente. Já se passaram 3 meses sem que precisasse de medicamentos ou transfusão de sangue. Então, o que eu falei, né? Quando a pessoa passa por uma terapia gênica, ela vai, aos poucos, reduzindo os sintomas, até que ela comece a levar uma vida normal. Então, vamos lá. O tratamento ao qual o adolescente foi submetido consiste, letra A, na introdução de genes normais no genoma das células-tronco por meio de vetores virais. B, na produção em laboratório de células-tronco transgênicas que são introduzidas no tecido hematopoético. C, na multiplicação in vitro de células-tronco modificadas por meio da técnica do DNA recombinante. D, no transplante de medula óssea contendo células-tronco normais de um doador compatível. E letra E, na clonagem de células-tronco em meio contendo genes normais para a produção da hemoglobina. Então, no que consiste a terapia gênica aí? A, B, C ou D? O Wallace já respondeu letra A. Quem mais, gente? C, A, tá aparecendo uma dúvida aí. Ah, faz mais sentido, Tainara. Então, vamos lá. Já que a maioria foi na A, vamos lá ver se a A faz sentido. Então, o tratamento ao qual o adolescente foi submetido consiste na introdução de genes normais no genoma das células-tronco por meio de vetores virais. Essa daqui está corretíssima. É justamente a nossa letra correta, nosso item correto, certo? Por quê? Porque nós vamos ter aqui a introdução, o uso do vírus, né, modificado, e a introdução desse vírus com a informação genética normal para que vá sendo substituída aquela informação defeituosa que o paciente tem, certo? Então, é justamente o procedimento que a terapia gênica faz, é a substituição do gene defeituoso pelo gene saudável, tá? E geralmente por vetores virais, né? Geralmente utilizando vírus. E aí vamos à nossa última questão do ano retrasado, né? A eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Eritrócito é o mesmo glóbulo vermelho, tá? Lembrando.
a mesma hemácia. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da Apple recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Aí a questão do doping genético, né, já que eu modifico o DNA para um beneficiamento no esporte, certo? Então, isso daqui, gente, é uma aplicação da terapia gênica, né? Só que para coisas erradas, porque o ser humano é assim, né? Inventa uma coisa boa, aí ele vai e distorce esse negócio. Então, uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de... Prestem atenção que a questão está falando aqui, ó. A eritropoetina, que é o hormônio, é responsável pela maturação dos eritrócitos, ou seja, pelo amadurecimento dos glóbulos vermelhos. Lembrem, busquem aí na memória qual é a função dos glóbulos vermelhos. O que é que eles fazem no nosso corpo? Qual é a função deles? Glóbulos vermelhos do sangue, puxa lá na memória, fazem o quê? Oxigênio, transporte de oxigênio. Exatamente, muito bem, Wallace. Eles são responsáveis pelo transporte de oxigênio no nosso corpo. Então, se um atleta está fazendo uma terapia para que seja produzida mais hormônio, mais eritropoetina, né? Ou seja, ele vai ter uma produção maior também de hemácias, certo? De eritrócitos. Então, qual é a influência que esse doping vai exercer na melhoria da capacidade física desse atleta? Está relacionado ao transporte de... Qual seria a alternativa aí? Exatamente, certo? Está relacionada ao transporte de oxigênio. Olha, eu não coloquei aqui para aparecer a resposta certa, mas é o item C. Oxigênio para o aumento da produção de ATP. Alguém lembra o que é ATP? Energia em forma de glicose, não é não? Não, na verdade, o oxigênio, junto com a glicose, é consumido para a produção de ATP. É energia. Certo? Mas é energia, exatamente. Certo? Então, para a produção de ATP, eu preciso de oxigênio. Então, imagina isso para um corredor, por exemplo, um maratonista, né, na Olimpíada. Então, ele vai ter um fornecimento muito maior de oxigênio e, consequentemente, ele vai ter uma produção maior também de energia. Então, é um doping, né? Ele vai ter vantagem sobre os competidores dele, com certeza, tá? Então, a alternativa correta, muito bem, item C. Vocês estão muito bem, se garantindo muito. Então, só para a gente encerrar, lembrando daquele nosso roteirozinho de estudo, né? Revisem mais tarde, essa aula vai estar disponível depois para vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem ver 30 vezes a mesma explicação, né? Para retirar as dúvidas, certo? E se ainda persistir, vocês podem sempre procurar a gente no privado ou nos grupos, que a gente está lá para ajudar vocês, tá bom? E atenção na hora do envio das atividades, viu, gente? Lembrem de identificar, lembrem de colocar um nomezinho, o número da atividade, para ajudar a vida do professor. E aí eu vou encerrar aqui a gravação e vou enviar a frequência para vocês, tá? Deixa eu só